nosso jornal Dom Pedro News, que vai falar hoje um especial sobre o impeachment. E as manchetes de hoje são: a economia 2016. Especialistas afirmam que não vai ser um bom ano para a economia. O presidente Dilma é acusada de crimes de improbabilidade administrativa. Tudo pode acontecer, até um sério conflito social, diz historiador sobre crise política. Especialistas falam sobre o assunto. Sérgio Moro, herói, incendiário ou anticorrupção? Presidente Dilma é acusado de crimes por responsabilidade fiscal. E as Olimpíadas 2016 podem afetar a crise. Essas são as principais manchetes de hoje. E hoje a gente tem aqui as nossas especialistas, a especialista em economia e a especialista em leis, que vão falar, esclarecer um pouco sobre esse assunto, a situação que está acontecendo em nosso país. E a gente trouxe umas perguntas aqui que foram enviadas para fazer a elas. Primeiro, fazer pergunta a Josefa. Josefa, por que a presidente Dilma merece impeachment? E o que é, na verdade, o impeachment? Porque ela cometeu um crime de responsabilidade do poder. Logo, impeachment vem impedimento. Impedir um presidente da República a continuar seu cargo por um crime de responsabilidade do poder. Quais as chances de ocorrer o impeachment? Muitas. O impeachment resolve isso? Não. O impeachment você vai mudar os lados, mas não vai mudar a situação. Tipo, vai mudar o lado da política. Mas a crise, será que vai mudar? Não. Apenas vai mudar os lados da política, a crise vai continuar a mesma, tudo vai continuar do mesmo jeito. Apenas vai mudar o presidente. E a economia pode ser salva? Madalena, A economia pode ser salva, mas vai demorar ainda um pouco, pois nós estamos passando por um processo muito difícil na economia, pois ela está muito frágil e isso depende de tempo para que ela se recupere. E o que se espera, na verdade, desse ano de 2016 da economia? Olha, se espera que ela continue do mesmo jeito, pois nos últimos 12 meses a inflação subiu 10%, coisa que é muito ruim. Os preços estão aumentando, o nosso salário ficando melhor, quando as pessoas estão trabalhando. É uma situação muito difícil para todo mundo. E também, né, esse ano, as Olimpíadas de 2016 vão acontecer no Brasil, todo mundo sabe, e as Olimpíadas é um gasto tremendo, porque os países continuam pagando de 10 a 20, 30 anos, eles continuam pagando e gastam muito dinheiro nas Olimpíadas, muito dinheiro mesmo. Então, isso é agravante, porque a economia já está muito afetada, muito agravada, e ainda o país vai sediar as Olimpíadas, que é uma coisa que gasta muito dinheiro. Então, Madalena Santos, como o Brasil, em meio a isso tudo, ele está sendo visto por o exterior, por os países afora? Olha, ele está sendo visto de uma forma muito negativa. Pois, como as Olimpíadas estão aqui, a tocha olímpica já está circulando pelo país, estão muitas coisas acontecendo nesse momento aqui, todos os olhares ficam para o nosso país. Muitas pessoas já estão vindo, então os outros países, com toda essa crise econômica, política, todos os outros países veem de uma forma muito negativa, pois o país está muito frágil, a economia está muito, muito ruim mesmo. E o que são, na verdade, eu acho que essa pergunta, qualquer um de vocês pode responder, as pedaladas fiscais? As pedaladas fiscais foi um termo que a mídia usou para abafar o caso. Na verdade, dava a impressão de que o governo arrecadava mais do que gostava. E a realidade é o contrário. Ele não estava pagando os programas sociais como Bolsa Família e pagava as despesas esperando uma ajuda governamental. E também, o ano de 2016 ele está sendo muito afetado. Tipo, há uma previsão de melhora ou de baixa para esse ano?
Olha, dependendo do como o país vai ser administrado depois do processo de impeachment, olha, no ano de 2015, uma coisa que estava sendo muito usada era notificações fiscais, que estava sendo muito usada. E agora os deputados federais, tudo, pararam de usar essa palavra. Isso significa que eles estão se preocupando mais com o impeachment nesse momento do que com a situação econômica. Se eles pararem para pensar mais na economia, tentarem uma estratégia, eles vão conseguir, talvez, agora nesse exato momento, não tem uma prévia de quando a economia vai melhorar, mas se eles usarem uma estratégia, nós daqui a um tempo poderemos dizer quando ela poderá ser salva, assim, digamos. E é porque o Brasil é um país que ele tem muitas riquezas, apresenta muitas fontes, recursos naturais, e é um país que não está sabendo usar muito isso, porque a gente vê em outros países, eles não têm aquilo, mas eles inventam algo, usam mais a memória, e é isso que está faltando no nosso país. Usar a memória, a cabeça para procurar achar uma solução em meio à crise. O povo brasileiro é um povo unido. Se o Brasil se unir, vamos acabar com a crise juntos, o país consegue. Agora, se ficarem acusando um, acusando o outro, não vai acontecer nada, não vai sair pra frente. É por isso que o Brasil está nessa situação. Porque acusam um, acusam o outro, mas não se juntam para resolver. Deixam o mais importante, que é a situação do país, para trás. E em resposta a um site, a BBC de Londres, um historiador, ele faz a seguinte revelação quando entrevistado. A pergunta foi a seguinte: historiadores e analistas políticos com certa frequência comparam atualmente a crise que resultou no suicídio do presidente Vargas em 1954. O senhor vê paralelos? Em resposta, a grande diferença era a presença ativa dos militares em 1954, que forçaram a saída de Vargas e da Guerra Fria. Hoje, o conflito é civil e nacional. Civil, porque não há ameaça de interferência militar. Nacional, porque não estamos mais na Guerra Fria, com suas pressões políticas, inclusive de intervenção dos Estados Unidos. O fator externo hoje resume as oscilações da economia internacional. Fernando Duarte, da BBC Brasil, em Londres. E agora, depois de falarmos sobre tudo isso do impeachment, esclarecer alguns assuntos, como o que é impeachment, sobre a economia do Brasil, esclarecer esse assunto, agora a gente vamos para a previsão do tempo. Com Camila Maciel. Vamos saber como vai ficar o tempo. Boa tarde, aqui quem está falando é Camila Maciel. Vamos para uma previsão do tempo bem legal para Israel. Está em 25 graus Celsius, está muitas nuvens e vamos aí para a sensação térmica em 26 graus Celsius. A umidade está em 70 e o vento está em 20 km/h. Obrigada pela atenção. Boa tarde, Isabela Vieira. Boa tarde, Anastácio Mendes. Eu estou aqui ao vivo da comunidade Valérias para procurar saber do povo o que eles acham da nossa situação atual do nosso país. Eu estou aqui entrevistando a Vanessa Vanusa, que vai falar um pouquinho sobre a nossa situação atual e sobre o que ela acha também. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde. Bom, a primeira pergunta é: o que você acha em relação ao impeachment? Na verdade, eu acho assim, o impeachment foi a melhor coisa, foi a melhor escolha. E qual a sua opinião em relação ao impeachment? Você é contra ou a favor do A impeachment? favor, claro. A favor? Óbvio. E quanto ao PT no governo, o Lula diz que tirar o PT do governo é um ato impensado. O que você acha em relação a isso? Bem, Lula falou que é impensado por quê? Porque favorece a ele. Claro, né? É. Então, se favorece a ele, ele não vai querer que o impeachment funcione. Mas o país, hoje em dia, está voltando à época do Collor, infelizmente. É. Tudo Com voltando à certeza, tona, né? Com certeza. Então, e o que você achou da Operação Lava Jato? Ótimo também. Pelo menos é muita gente Descobriu presa. muita roubalheira. Você foi contra ou a favor da reação do nosso juiz, o Sérgio Moura? Bem, um pedaço foi certo, outro pedaço foi errado.
porque antes dele ter certeza do que aconteceu, ele foi ao jornal e falou. Então ele teria que ter esperado primeiro para poder dar a opinião dele. Estou aqui com mais um morador da localidade de Valérias e a gente veio perguntar a ele qual a opinião dele sobre o impeachment. O que o senhor acha sobre o impeachment? Eu acho que o impeachment veio no momento certo. No momento, tirar toda a roubalheira do nosso país, né? O país está na decadência e não tinha outra solução não ser essa. Você é contra ou a favor? Por favor, o Brasil estava no caos. O Lula, numa entrevista, ele disse que é um ato impensado tirar o PT do governo. O que você acha sobre isso? Eu acho que é o ato mais pensável que aconteceu até hoje. Porque se não tirasse, o Brasil ia afundar cada vez mais. É isso aí. O que você achou da atitude do juiz Sérgio Moro em ter mostrado a gravação da Dilma, do Lula, ao vivo, assim, para todos, ter chamado a atenção deles? Eu achei que ele agiu correto para mostrar à população realmente quem estava no poder. Chamar a atenção da população, é isso? Exatamente. Ok. Boa tarde, Neizinha. Boa tarde. Qual a sua opinião em relação ao impeachment? Eu gostei, bastante. Você é contra ou a favor? Sou a favor. O nosso ex-presidente Lula dá uma entrevista na internet dizendo que tirar o PT do governo é um ato impensado. O que você achou sobre isso? É assim. É e não é, né? Impensado, porque se descobrir mesmo que tá tendo essas roubalheiras, é bom tirar. É. O nosso juiz Sérgio Moro, que é quem está comandando a Operação Lava Jato, essas coisas todas, ele mostra uma entrevista comprometedora da Dilma, certo? Uma ligação da Dilma com o Lula. E é muito comprometedor. Você achou correto ele mostrar isso sem pelo menos pedir a permissão deles? Sim, achei, né? Para mostrar quem é que tá com... Eu estou aqui na Serra dos Correios para entrevistar uma das professoras do Dom Pedro I com perguntas óbvias. O que a senhora acha do impeachment? Eu sou a favor. A favor do A impeachment? favor do impeachment. Sim. Em relação a uma entrevista que o Lula deu na internet, dizendo que se tirássemos o PT do governo, seria um ato impensado. O que a senhora acha sobre isso? Eu discordo de Lula. Assim, foi rápido, foi, mas as consequências se estenderam demais. Então, eu acho que Lula está, como é que quer dizer? Se equivocando? Ele está se equivocando, está nervoso, não tem mais o que fazer em relação ao grupo dele. E aí ele diz o que ele pensa agora. Em relação ao que o juiz Sérgio Moro fez no tribunal, que foi mostrar a gravação sem ter a permissão antes dos participantes, no caso a Dilma e o Lula. Em relação a isso, o que a senhora achou? Ele foi errado ou foi certo? Ele foi mais do que certo, bastante correto, porque, como ele falou, aquelas ligações, o lado de Lula e não da presidenta. Então, já que ela ligou para ele, com certeza ia ter que sair a fala dos dois, né? Então, foi mais do que correto. Ok. Essa foi a entrevista da nossa professora Elisângela para Isabela Vieira Jair Abilene, do Jornal News. Estamos aqui para dar a nossa opinião sobre o impeachment, finalizando o nosso trabalho de geografia. Muito bem. Isabela? Bom, pessoal, a gente já está na 8ª série, 9º ano, e eu acho que a gente já tem que estar com uma opinião formada em relação a tudo isso. E esse ano, eu vou resumir aqui um pouco, a gente está começando a aprender a ter uma opinião crítica. A gente está se dedicando mais e a gente está descobrindo várias coisas, aprendendo. E o professor foi passado um trabalho sobre geografia, quem vai fazer o jornal. E a gente acabou criando uma opinião, descobrindo coisas que a gente não sabia, aprendendo leis, informando e descobrindo esse talento que a gente tem. E assim, minha opinião sobre o impeachment. A minha opinião é que, como já sempre fala, Madalena, todo mundo fala, é a justiça, porque a presidente, se ela realmente cometeu um crime, improbidade administrativa, se ela escondeu que o país estava numa situação difícil e não mostrou, se ela continuou dizendo que o país estava ótimo, só que o país devendo, se pegou empréstimos e fez tudo,
ela merece um impeachment porque nós somos brasileiros, nós somos o país. O país quem faz as pessoas. E como é que o país está passando por uma situação difícil, está sem dinheiro, os bancos públicos estão precisando do dinheiro e a presidente não informa a gente. A gente tem que ser informado, a gente tem que saber disso. Então, se for para ela receber o impeachment, que ela receba o impeachment. Os próximos presidentes, a gente sempre vai ficar de olho. Se o presidente cometer algum crime, que ele também seja punido. Por quê? O país, ele pode ser desenvolvido, porque ele tem vários recursos, mas não por causa do atraso, por causa dessa roubalheira, por causa disso tudo. E eu gostaria de parabenizar o juiz Sérgio Moro, que ele prendeu, ele fez de tudo na Lava Jato para descobrir o que estava acontecendo no nosso país. E minha opinião é essa, que seja feita a justiça. Bom, eu vou começar dizendo que nós, quando elegemos um presidente, uma presidente, é uma forma, nós queremos ser representados por ela ou por ele. Se ela cometeu todos esses crimes, não tentou achar nenhuma solução, ou se tentou, não resolveu, ela não está representando nós, o povo brasileiro. Eu acho que ela deveria ter tentado resolver, mas com a nossa ajuda, pois ela não pode ficar escondendo nada disso. O importante, eu acho, que é que seja feita a justiça. Se a justiça for feita de modo que ela seja afastada do cargo, tudo bem. Só espero que isso não piore a situação do país, pois, como nós todos falamos aqui, o processo de impeachment está atrasando muito todos os outros problemas no Congresso. Todos estamos mergulhados nesse conflito do impeachment e esquecendo de todo o resto do país, digamos, de certa forma. Nós não podemos dizer se vai ser pior ou melhor para o país, que ela seja afastada do cargo ou não. Mas nós não sabemos como vai ser o governo de Michel Temer. Mas se ela for afastada, nós temos que fazer de tudo para que não aconteça mesmo com ele, que ele tente cobrar sempre dele, para que ele tente melhorar o nosso país. E essa roubalheira toda, como todos nós falamos, que o juiz Sérgio Moro prendeu muitas pessoas, nós temos mesmo que parabenizar ele. E, por exemplo, eu não sei se está certo tudo que ele está fazendo ou não, em relação a alguns vídeos que foram vazados para a imprensa de conversas de Dilma com Lula. Eu não sei se isso é certo ou não, pois não tinha nada demais, eu acho, tanto assim. Eles já tinham o que queriam. Eu não acho certo isso, não precisava tudo isso. Mas eles sabem o que fazem, né? E se o impeachment for uma boa solução para o país, que seja feita. A minha opinião sobre o impeachment, eu não digo que eu sou a favor nem contra, eu digo, como vocês falaram, que seja feita a justiça. Se ela cometeu os crimes e foram descobertos, porque eu sei que não foi só ela que cometeu, a política já é uma roubalheira, como todo mundo já sabe. Então todo mundo que se envolve com dinheiro, que mexe com coisas grandes, cria uma certa ganância na cabeça e o que? Acaba fazendo muita coisa errada. Então eu acho que não foi só ela que cometeu esses crimes, como o Lula pode ter cometido crimes, outros presidentes anos atrás podem ter cometido muitos crimes e ninguém descobriu. E teve a coragem do juiz Sérgio Moro, que foi lá, investigou e criou a investigação Lava Jato, que descobriu vários crimes. Então, se já foi descoberto, se tem provas concretas de que ela fez tudo isso, eu acho que ela deve pagar pelo crime dela e sendo afastada do cargo dela pedindo o impeachment. Entendeu? Mas se não conseguirem provar que a presidenta fez tudo isso, eu acho que ela não deve ser afastada. E tipo, quem tá do lado dela? Ela não pode só prender uma pessoa, entendeu? Eu acho que numa política não é só ela que comanda, ela tem os outros, tem muita pessoa por trás disso, entendeu? Então eu acho assim, todos eles devem pagar. E o Brasil, ele precisa mesmo que a gente preste mais atenção nessas coisas de política, porque quando a gente vai votar, a gente acha, eu vou votar nessa pessoa porque eu gostei dela, é simpática. Preste atenção no que vocês fazem, porque seu voto vale a pena e vai prejudicar o nosso país lá na frente. E estudar também, a política tem que prestar mais atenção na educação, na saúde, porque toda criança ela precisa ter uma educação boa para lá na
frente a gente ser um juiz, né, como o Sérgio Moro, pra gente ser uma presidenta que vale a pena, entendeu? E que o Brasil cresça. Boa tarde, pessoal. Eu sou Jade Avilene, Isabela Vieira e Madalena Santos.